torcedor raiz do rubro-negro. Aqui estamos para mais um vídeo sobre nosso Flamengo e agora vamos visitar o Sport TV, programa Troca de Passe, link na descrição, e vamos ver eles falando do nosso Flamengo, renovação de Gerson, a preparação para amanhã, a segunda rodada da Libertadores, beleza? Antes, se inscreva no canal ASR Fla, se você não é inscrito, ative o sininho, meta o dedo no like para fortalecer nossos trabalhos, por favor. E vamos lá. Vamos falar um pouco sobre Flamengo, porque o Flamengo joga amanhã pela Libertadores contra o Central Córdoba. E tem notícia boa para a torcida, né? Porque o Coringa renovou o seu contrato. Gerson, havia uma novela longa aí para essa renovação contratual, com o pai do Gerson puxando daqui, o Flamengo esticando dali. E as partes chegaram a um acordo. Hoje foi anunciada a renovação. O contrato dele era até 2027 e agora se estendeu até 2030, fim de 2030. Vai receber ali um aumento salarial, vai ganhar mais ou menos perto do que ganha o Mansur hoje. E o Gerson deve estar bastante satisfeito com isso. É do que eu ganho hoje, né? Só por hoje. Só... Exatamente, só no dia de hoje. Então o Gerson, uma boa notícia para a torcida do Flamengo, renova o seu contrato, uma garantia a mais para o clube, né? Porque caso venha uma proposta milionária aí para o Gerson, a multa sobe um pouquinho, uma segurança para o jogador também e para o torcedor, né? Que vai ver o Gerson por mais tempo ainda no Flamengo. Sim, o jogador que está muito identificado com o clube, né? E acho que no seu melhor momento, não acha, Mansur? Hoje, pelo menos, eu vejo o Gerson melhor do que, por exemplo, em 2019. Quando o time brilhou como um todo, mas eu vejo o Gerson mais protagonista hoje do que no tempo do Jorge Jesus, não? Tenho dúvida, mas é possível. Não discordo, não tinha pensado sobre isso, para ser sincero. Mas o fato hoje é que hoje ele é uma referência muito importante do time, né? Quais são os remanescentes de 2019 hoje, né? Ele, Arrascaeta, Bruno Henrique. Felipe Luiz, né? Que agora é treinador. Como o Arrascaeta tem tido fisicamente dificuldade, e o Gerson é o jogador que, em todos os jogos, não sobra uma gota de suor no campo. Por dar. Não tem. Tudo que pode, tudo que ele tem para entregar, ele entrega jogo após jogo. Se encontrou demais nessa função pelo lado direito para dentro. Pode jogar eventualmente como segundo volante, eu acho que ele é melhor, mais adiantado, inclusive. Acho que o melhor dele. Goleiro, cara, se colocar ele vai bem. E está profundamente identificado com o clube, com essa mistura de qualidade técnica com uma doação a toda a prova, ao time. Ele então, virou referência mesmo. É isso. Um líder, né? Não há ninguém, acho que você vai circular pega um Maracanã lotado, se você for conversando com um por um na arquibancada, provavelmente ninguém vai fazer uma só observação, um só reparo ao Gerson, um jogador muito integrado ao Flamengo. Eu acho que ele está nesse nível altíssimo como ele teve em 19, assim, né? Porque quando o Jesus ele chega e muda ele praticamente de posição, assim, que encontra-se ali vindo de trás para frente como esse segundo homem, ali ele foi muito protagonista. Só que imagina, cara, 6 anos depois, ele tá num nível de maturidade realmente, desse entendimento 27 do jogo, anos, tá no prazer. Chegando no topo da carreira. No topo da carreira. E eu acho que foi importante esse desfecho. Porque senão fica girando, eu tenho contrato, mas se está discutindo é melhor você poder resolver. E da maneira que resolveu, eu acho que fica leve para todo mundo, não fica cobrança de fora para dentro, com picuinha de alguma coisa. Então, realmente, acho que é justo para ambos, né? Todo mundo se sente valorizado, o clube também está garantido e seguro com ele. E, Gerson, parabéns, meu filho. Isso aí, seguir, porque é gostoso. Guarda dinheiro, viu? Toma cuidado. Já deve ter guardado bastante, né? Porque sempre teve bons contratos. O seguinte, o adversário do Flamengo amanhã, o jogo é no Maracanã, né? Segunda rodada da Libertadores, é contra o Central Córdoba. Pelo menos para mim, um adversário pouco conhecido. Por isso, o Rafael Sibila chega sempre aqui. Porque ele sabe que ele é time sul-americano. Será que ele encontrou alguma coisa? Encontrou, certamente. E ele vai trazer detalhes. A gente prova para vocês. Chega mais, Sibila. Fala, Diniz, tudo bem? Um forte abraço para você, para todo mundo que está aí no Brasil. Bom, o Flamengo vai encarar esse time argentino um tanto quanto desconhecido, o Central Córdoba. O próprio nome do time já causa uma certa confusão. Teve gente me perguntando, esse time é lá de Córdoba? Não, não é de Córdoba, é de Santiago del Estero, uma cidade que é a capital da província de Santiago del Estero, fica na região norte da Argentina. O nome do time é em homenagem a uma empresa de ferrocarril, como se chama aqui na Argentina, né? Uma empresa de trem fundada nos anos
anos de 1800, e essa empresa que se chamava Central Córdoba deu o nome ao time, por isso o apelido carinhoso do Central Córdoba é El Ferroviário. Vale ficar de olho em alguns jogadores. O Central Córdoba, ele se reforçou com 2 jogadores que eram do Vélez Sarsfield, mas que foram dispensados do Vélez depois que eles foram acusados de assédio sexual no ano passado. O Brian Cufré e principalmente o paraguaio José Florentin, que é o capitão do time e é quem comanda as ações do meio de campo do Central Córdoba. Podemos dizer que o Florentin é o principal jogador desse time. Tem na zaga o reforço de um zagueiro que é bastante experiente aqui no futebol argentino, Jonathan Galván, que já passou pelo Huracan, pelo Racing e estava no Argentinos Júniors. Trouxe também do Argentinos Júniors o Leonardo Heredia, que é o meio de campo que junto ali com o Florentin comanda as ações ofensivas desse Central Córdoba, jogador que já marcou 4 gols nesta temporada. Vale ficar de olho também no zagueiro Lautaro Ribeiro, que fez base no River Plate e está emprestado ao Central Córdoba, e tem um jogador que vem muito bem desde o fim do ano passado e começa bem a temporada, que é o colombiano Luis Angulo, um ponta de 21 anos, que veio cedo aqui pro futebol argentino, ponta de muita velocidade, de muito drible. Ele foi nas fases finais da Copa Argentina do ano passado o principal jogador do Central Córdoba, é titular e é a promessa de um escape ali, quando o Central Córdoba estiver sendo ameaçado pelo Flamengo, tentando um contra-ataque, vai ser através do Luis Angulo que o Central Córdoba vai tentar armar esses contra-ataques para tentar, quem sabe aí, como estão falando lá em Santiago del Estero, como falam sempre, né, Diniz? Qualquer jogo no Maracanã envolvendo um time estrangeiro, querendo voltar para casa com um maracanaço na bagagem. É isso, Diniz. Daqui a pouco eu volto. Valeu, Sibília. Daqui a pouco ele vem com informações do Cerro Porteño. Você viu, né? Eu falei que ele ia trazer muitas informações do Central Córdoba, que é o 6º colocado do Grupo A do Campeonato Argentino. Tem 18 pontos até agora em 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Esse é o adversário do Flamengo amanhã. Não deve ser um jogo fácil, não prevejo um jogo fácil. Jogar contra o argentino nunca é simples, né? E ainda mais depois da experiência do Botafogo hoje contra o cara bobo da Venezuela, que eu achei que o Botafogo fosse atropelar o time venezuelano, contra o 6º colocado do Campeonato Argentino, né? Pelo menos do seu grupo. Imagino que o jogo seja mais duro para o Flamengo, né? Isso tem 50% de aproveitamento, né? Isso. Passou agora por essa questão do afastamento de 2 jogadores, sempre deixa algum tipo de marca. A dúvida é como esse time vem para o Maracanã, né? Se vem para ficar muito fechado e tentar contra-atacar, ou se vai tentar sair para o jogo, porque os últimos 7 jogos do Central Córdoba o time fez 2 gols só. É um time que tem tido dificuldade para marcar. Não tem sido assim tão seguro atrás, mas é ver como esse time vai se comportar no Maracanã, que tipo de jogo, especialmente que tipo de jogo o Felipe Luiz espera. Parece uma loteria, assim, né? Porque você não viu, não tem muita experiência, ainda mais de vir jogar aqui, você não sabe muito o que esperar, né? Para essa questão. Mas aí o importante é realmente o Flamengo, né? Que está estudando tudo para não deixar brecha nenhuma, não dar nenhum tipo de possibilidade para eles se sentirem assim, falar que, poxa vida, eu venho aqui no Maracanã e posso, de repente, atrapalhar, né? O jogo contra a LDU foi um time que tentou ter iniciativa durante quase todo o tempo. Jogou em casa, era estreia de Libertadores, uma estreia histórica para o clube, né? Jogando em casa, ele termina o jogo com 17 finalizações contra 5 da LDU. Tentou ser mais, criou oportunidades, até podia ter ganho o jogo. Como é que você imagina a escalação do Flamengo para esse jogo? Com alterações em relação ao do fim de semana? E acho que é bastante compreensível que seja. Assim, se você está enfrentando um calendário em que a única certeza é que se você tentar abraçar o mundo com as mãos, repetindo os seus melhores jogadores seguidamente, você vai ter lesão, você vai precisar fazer opções. E alguns jogadores do Flamengo que têm tido alguns problemas, se você precisa segurar em alguns momentos e quer dar prioridade ao Campeonato Brasileiro, não em relação à Libertadores, mas eu acho que a última das prioridades do Flamengo vai ser a Copa do Brasil. Eu acho muito compreensível isso. Acho que é o torneio dos 3 esportivamente menos nobre. Enfim, um troféu que deve ser menos cobiçado por quem tem um orçamento mais do que bilionário. Você tem que brigar pelos troféus mais desafiadores, mais importantes, historicamente mais marcantes. Então eu acho que a Copa do Brasil vai ser a última das prioridades. Mas em semanas de Campeonato Brasileiro e Libertadores, tendo um jogo como esse, em que em tese você
até pelo nível do seu elenco, pode se impor mesmo sem alguns jogadores, acho que faz todo sentido você começar sem esses jogadores que estão sentindo sempre a sequência. Arrascaeta é um caso, por exemplo. Mas sabe o que eu estava pensando aqui? Em relação ao time que foi só do meio para frente ali, né? Pra gente não falar do time todo. Em relação ao jogo contra o Vitória, né? Lá teve Gerson, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Juninho. Alguns tinham sido poupados no jogo anterior. Isso. E aí, tô imaginando aqui que de repente o Flamengo pode jogar com o Luiz Araújo, com o Gerson centralizado, com o Michael e Plata ou Bruno Henrique, né? Ou Plata. Acho mais fácil até ele fazer o inverso. Isso. Se for o caso, o Luiz Araújo por dentro, para não tirar o Gerson do lado direito. Isso. Então ele tem opções, ainda assim é um time muito forte. Mas de toda maneira, como ele tem sofrido com algumas lesões musculares, vai ser importante ele. Aquele negócio, a palavra poupar. O poupar de jogar um pouco mais é também administrar. Né? E ele vai ter que saber fazer isso, porque hoje ele tem ainda mais um parâmetro desse tempo que ele pegou o elenco do ano passado, mas vindo com pré-temporada hoje, os limites desses atletas. Então, de repente, até onde eu posso esticar essa corda ou não? Aí vai da sensibilidade dele com a comissão técnica, mas vai ser importante, porque ele tem opções de qualidade, né? Então, por mais que o jogador ele vai lá, ele joga num jogo 60, 70, no outro ele vai jogar 45, 35, ele vai mantendo, de certa forma, um equilíbrio e se preparando para alguns momentos que daí ele vai ter o time dele, né, naturalmente, de acordo com a produtividade de cada um. O Arrascaeta é uma questão, por exemplo, sempre que pode o Felipe Luiz, ou quando precisa de fato preservar, ele não joga, e quando ele joga, são muitos os jogos em que ele não faz os 90. Isso. Se o jogo aponta ali para estar resolvido, ou o jogo muda a cara precisando de um outro tipo de alternativa de jogo, ele troca. Precisa não jogar, né, amanhã? Ele pode estar no banco, por exemplo, para jogar menos minutos lá na parte final do jogo, significa jogar não meia colocar hora, no jogo. jogar 25, jogar 40. Administrar. Enfim, o que ele julgar que ele esteja apto para jogar. E sempre pela lembrando, questão física. Se a temporada é difícil para todo mundo, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense não vão ter o mês de descanso daqui a pouco, daqui a um mês e meio. 2 meses. O estresse vai seguir ali, na verdade. Vão viajar para competir num nível altíssimo, sob forte calor. Todo mundo lembra da Copa de 94 dos Estados Unidos. Era calor. Dependendo da região. Especialmente dependendo de onde forem os jogos. E aí, quando terminar a participação lá, é voltar eventualmente ou para competir ou para ter mais alguns dias, dependendo de quando for eliminado. Tomara que os clubes brasileiros consigam ir longe. Mas não vai ser fácil o ano, não. A Rita de Cássia Dutra manda aqui na hashtag troca de passes. Diniz, o Mengo vai ganhar fácil. Anote aí, tá bom, Rita? Eu também penso assim. A gente vê, certo? Bem, você viu aí, o Gerson, ele renovou, eu ia fazer um vídeo lá da Flamengo TV. Cara, eu preciso que ele mantenha esse ritmo, lógico, eu preciso, o torcedor flamenguista precisa. Aquele gol que a gente sofreu agora contra o Vitória, ele queria baixar a cabeça. Eu queria que ele ficasse focado 90, mais os acréscimos no jogo, pô. Mas o Gerson merece. O cara joga muito, merece a renovação. Tava enchendo o saco dele, o pai dele, eu enchendo o saco do Flamengo, mas enfim, deu tudo certo. E já é uma coisa a menos pra gente se preocupar. Pelo menos vai estar com o jogo, com a mente e o pensamento focado só no jogar. Geralmente isso aí incomoda muitos jogadores que tem um acordo por fora que tá por finalizar e nada de finalizar, e isso atrapalha muito, mas enfim. Agora a gente vai enfrentar o Central Córdoba, vai dar tudo certo, a gente vai ganhar de 2, 3, 4-0. Vai ser fácil. Amanhã eu vou estar aqui falando a mesma coisa pra você. No Maracanã lotado, a gente completo. Para com isso. Pedro vai estar de volta. E aí sim, hein? Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla. Ative o sininho. Meta o dedo do like pra ajudar a gente. Compartilha, comenta. Ajuda a gente aí. Vamos interagir. E saudações rubro-negra.